Então, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Giovanni, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estou coordenando a atividade hoje na Semana Científica do projeto Nono Sapiens, né? É um projeto de ciência para o ensino médio da rede municipal de saúde. Então, eu queria iniciar com agradecimentos, queria iniciar agradecendo à Semana Científica por oportunizar a gente apresentar esse projeto, os resultados desse projeto aqui nesse espaço. Em segundo lugar, queria agradecer à Secretaria Municipal de Educação pela parceria de levar esse projeto adiante. Em terceiro lugar, queria agradecer aos nossos protagonistas aqui, a Cauane, o Lázaro e o Samuel, que vão fazer a apresentação dos trabalhos que eles desenvolveram nesse projeto aqui na semana. E, por fim, também a Patrícia, que a Patrícia é a coordenadora desse projeto, né, e que vai contar um pouquinho sobre ele para nós, né? Então, como é que a gente vai funcionar aqui na nossa sessão de hoje? A gente vai iniciar por uma apresentação da Patrícia, que vai falar um pouco como é que funcionou esse projeto no meio da pandemia, um projeto que foi planejado para ser feito de uma forma diferente, né? E ele teve que ser adaptado para poder funcionar durante a pandemia. Então, a Patrícia vai apresentar por cerca de 10 a 15 minutos um pouquinho do que é o Nono Sapiens, como é que ele foi pensado, como é que ele transcorreu, problemas, dificuldades, coisas legais que aconteceram. Depois, então, a Cauane, o Lázaro e o Samuel vão fazer a apresentação dos trabalhos que eles desenvolveram nesse projeto. Cada um vai ter 10 minutos para fazer a apresentação do seu projeto. E depois a gente vai fazer um fechamento, né, que na verdade é uma celebração da formatura da Cauane, do Lázaro e do Samuel, como cientistas do desenvolvimento, né? Então, como 3 cientistas do ensino médio, né, que estão se formando nesse projeto, nesse piloto desse projeto que aconteceu esse ano. Então, além da SMED, queria fazer um agradecimento às escolas que promoveram esse projeto dentro das escolas. Então, aqui a Ana Iris do Amaral e a Escola Estadual Japão. Queria fazer um agradecimento especial a essas 2 escolas, né? E a mãe do Lázaro, que pelo que eu soube, foi uma pessoa fundamental aí para poder ajudar os alunos a fazerem a inscrição, né? Que é professora e que fez um incentivo dos alunos a poderem participar do projeto. Então, sem mais, eu vou passar a palavra então para a Patrícia, que vai fazer a apresentação do projeto. E ao longo dessa manhã, dessa hora aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que significa isso e o que a gente aprendeu ao longo desse ano. Então, Patrícia. Oi, pessoal, bom dia. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ok, todos estão vendo? Beleza. Então, como o professor Giovanni falou, né, eu vou apresentar sobre o Nono Sapiens. Eu fui mentora desse ano. Eu sou pós-doc no grupo do professor Giovanni Salum, aqui na URGS. Deixa eu passar por aqui. Então, assim, o objetivo central do Nono Sapiens foi desenvolver o interesse científico na área de desenvolvimento humano e saúde mental, né, e desenvolver também a capacidade de análise de dados, né, trabalhar com grandes bancos de dados. Essa área de ciência de dados é uma área bastante importante, né, e vai ser cada vez mais. Então, a ideia foi trazer isso de uma forma, assim, um pacote, né, ciência de dados em saúde mental nas escolas com os alunos. Tá? Então, a ideia é que cada aluno escolhe um tema de projeto, escolhe uns dados e ele vai ser mentorado por alguém durante o programa para desenvolver esse projeto baseado em dados livres brasileiros, dados abertos. Então, é um projeto com apoio também do INPD, do Instituto de Psiquiatria do Desenvolvimento da Infância, e a gente tem um programa também de saúde mental na escola. Quem tiver interesse, depois eu vou mostrar o link também. Então, a ideia é realmente o programa acontecendo na pandemia, né? Imagina, os inscritos foram até 15 de março, né? Então, a gente recebeu as inscrições em 15 de março e fomos atravessados, nós e todos, né? Por essa pandemia. Então, nós tivemos 7 inscritos, né? Foram poucos inscritos, mas o programa também está começando agora, então a gente também não esperava muita gente, mas tomara que isso cresça. E daí, nós primeiro fizemos um levantamento das possibilidades remotas, quem poderia, de fato, fazer o programa remotamente. Alguns alunos
infelizmente não puderam, assim, e a gente até questionou se faríamos ou não. Um dos contatos dados, por exemplo, foi de um professor da escola, porque o aluno não tinha celular nem computador em casa, aí o professor entrou em contato comigo, e então tivemos algumas perdas por dificuldade de acesso, mas 3 alunos toparam participar, puderam participar, então nós decidimos tocar esse programa com esses 3 alunos que eu vou apresentar hoje, né, o Lázaro, a Cauane e o Samuel, numa edição virtual, assim, né? Então, as aulas aconteceram pela plataforma Zoom, principalmente. Nós nos encontrávamos quinzenalmente aos sábados à tarde para fazer as aulas e as discussões, e também através de vídeos. Então, eu montava umas aulas para eles, e eles assistiam, e depois nós discutimos em cima das aulas. Então, no início, ali em maio, quando a gente estava se estruturando ainda para realmente fazer a coisa remota acontecer, o que a gente fazia era que mostrava um vídeo, toda semana eu enviava um vídeo com algum desafio. Poderia ser como vocês responderiam a essa pergunta, ou para eles procurarem, fazer uma busca bibliográfica na internet, e aí na semana seguinte eu fazia um vídeo em cima dos desafios que eles tinham feito, e por aí foi, assim, até realmente engatarmos nas aulas virtuais, né, na plataforma em que estamos hoje também. Então, dando uma noção geral, assim, foram 10 encontros mesmo, via plataforma, né, fora os vídeos de aulas, e divididos em alguns blocos, assim, né? Então, a ideia é que no início nós nos encontramos para estruturar os projetos de cada aluno, para pensar quais seriam as perguntas, né? Como você transforma um interesse científico que eles tinham em uma pergunta de pesquisa, e nisso em um projeto, né? Qual a base de dados você precisa para encontrar essas respostas para as suas perguntas? Então, foi muito mais nesse nível, e daí as mentorias nesse período foram muito sobre buscar artigos, né? Principalmente em plataformas, a gente usou muito o Google Acadêmico e o Cielo, né? Eu tenho interesse, por exemplo, a Cauane, ela vai falar sobre o projeto dela, que era sobre saúde mental e uso de tecnologia. Então, o que já existe sobre isso na literatura, né? Então, a gente procurava os artigos, e a ferramenta de tradução automática do Google ajudou muito. Então, assim, algumas coisas não são perfeitas, né? O resumo aqui ficou trazido como abstrato, mas de modo geral fica bom de ler os artigos. Então é mais uma ferramenta, mais uma forma das pessoas conseguirem acesso a esses trabalhos. E finalmente nós fomos para as bases de dados. A gente explorou as bases de dados que eles vão mostrar hoje, né, que são os dados do IBGE e da coorte, com a participação da URGS, que está no Open Science. E daí, beleza, escolhidos os projetos, as áreas de interesses, as perguntas, a gente foi afinando as perguntas, entramos nas aulas teóricas. Então foram alguns módulos de aulas teóricas, nós falamos sobre comportamento humano, né, com participação, a gente tentou chamar nesse momento das aulas teóricas outros alunos de pós-graduação, de doutorado, né, a Patrícia Tavares é uma aluna de doutorado do programa de psicologia aqui da UFRGS também, ela deu uma aula sobre comportamento humano. Daí, dessa aula de comportamento humano, eles pediram uma aula de neurociência, de neuroimagem, daí a gente fez uma aula de neurociência e neuroimagem. Depois também surgiu muito o tópico do o quanto, né, a saúde mental, os transtornos mentais são genéticos, são ambientais. Então, a Luísa, que é do nosso grupo, é de medicina aqui da UFRGS também, apresentou, conversou, deu uma super aula, assim, foi muito legal a aula dela sobre genética. E, finalmente, entramos nas aulas de estatística, né, que é uma parte muito importante desse programa, tentar desenvolver esse raciocínio estatístico e tentar trazer a estatística de uma forma mais intuitiva e mais realmente do raciocínio que é natural, da probabilidade. E eu me pautei muito, esse livro é muito legal, esse primeiro livro verde, ele fala muito sobre como desenvolver justamente o raciocínio, como pensar com dados, né, e voltado a uma coletânea de trabalhos sobre desenvolver o raciocínio de dados nas escolas. Então, tentei me pautar aqui com alguns métodos de pessoas que estão estudando como fazer isso de uma maneira mais divertida e mais intuitiva, né? Esse outro livro também é legal. E o que a gente discutiu muito também, além da estatística em si, foi o método científico, né? E o método científico com os seus problemas, vieses e fatores de confusão, como é importante a gente tentar filtrar, como é importante reproduzir achados que venham a aparecer no nosso dado, a importância de reproduzir isso, né? Porque quando você trabalha com grandes bancos de dados, você pode achar coisas totalmente ao acaso, né? Achados espúrios. Então a gente fez uma brincadeira aqui, eles também trouxeram muito a ideia de vários experimentos da psicologia social, como a prisão de Stanford, né? Vários experimentos famosos, assim. Daí a gente, então vamos ver se esse estudo realmente foi replicado na literatura. Então a gente fez uma loteria aqui, esse site é bem legal, ele meio que tenta
tem que chutar qual experimento da psicologia reproduziu ou não, por quê, olhando ali os da estatística. Então, a gente tentou fazer uma coisa nessa linha assim, de estatística junto de boas práticas em pesquisa, já de tudo junto. E, finalmente, nós fomos para análise de dados. No passado, toda essa parte, a gente foi analisar os dados de cada um deles, de cada banco de dados. Nesse período, teve muita mentoria, tá? Teve algumas outras mentorias extras, essa em que eu me reunia 1 a 1 com eles para desenvolver os projetos. E nesse momento de análise e de aulas também de estatística, a gente usou esses 2 programas, né? O Prism, que é um programa da GraphPad, que ele é bom intuitivamente para visualizar dados. Então, para as aulas, nós utilizamos o Prism, para análise de dados, nós utilizamos o R, né? O RStudio. E discutimos principalmente os 2 tipos de teste, né? A comparação de grupo, média, correlação, a diferença entre você achar uma relação entre 2 coisas e elas não causarem uma outra. E o interessante de observar, assim, eu não sei quem está assistindo assim, que tem alguma familiaridade com os programas estatísticos, foi um susto muito grande quando eles migraram para o R, né? De um programa que era ali bonitinho, com a interface, com a planilha, você enxergava, a gente inventava dado na hora para analisar, fazer gráfico, e do nada foi para uma tela cheia de linha de código, que não tinha nem um botãozinho para apertar, e isso foi um susto assim, para eles, foi um susto para mim também, acho que é um susto para todo mundo que começa a trabalhar com R, então a gente fez essa transição aos poucos, assim, voltava no Prism, voltava no R, como é que faria isso aqui no R? No R a gente faria essa linha e tal, e tentou fazer um pouco uma transição suave, assim, mas foi interessante também porque chegou um momento, né, os dados do Lázaro e do Samuel são os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, que são 60 mil pessoas, então não tem nem como visualizar isso no Prism, no Excel, não tem como ver esses dados, não tem como olhar a planilha, né? São linhas e linhas, são 60 mil linhas. Então, a gente teve que ir para o R, e aí não tem outro jeito, assim, é por aqui que a gente faz, e daí foi legal essa transição pela necessidade, né? E, finalmente, depois da análise dos dados e discussão teórica, a gente foi para interpretar esses resultados em grupo e individualmente, tentar buscar de novo aqueles artigos lá da frente que a gente tinha procurado, para ver como os nossos resultados conversavam com esses artigos que a gente tinha encontrado, procurar outros trabalhos, para tentar fazer esse paralelo entre o que a gente achou e o que já existe na literatura também, né? E montar as apresentações deles que vocês vão ver hoje. Nós fizemos também um encontro presencial no HCPA no mês passado, a gente ponderou muito também se faria ou não, mas éramos poucos, tínhamos espaço, então a gente pensou, assim, não foi obrigatório, né? O Samuel não pôde ir, mas a gente deixou o lugarzinho dele aqui, eu me reuni com ele um pouco antes nessa mesma sala e no dia seguinte para fazer a mesma atividade que eu tinha feito com eles, e nesse dia foi realmente para colocar a mão na massa, assim, pegar o computador, rodar os códigos, nós conseguimos alguns computadores via um projeto, né, para serem utilizados nesse projeto, e, enfim, foi muito divertido esse dia, foi muito legal encontrar pessoalmente, e tomara que o programa possa ser pessoalmente em algum momento. Então, os projetos envolvidos eu não vou falar muito, assim, eles vão apresentar, cada um tem um projeto com uma linha super interessante relacionada à saúde mental, então eu vou deixar que eles apresentem os projetos, e fazer algumas reflexões, talvez, para o programa do ano que vem, coisas boas, assim, né? Esse modelo híbrido pode funcionar, agora estamos mais preparados, então talvez com mais suporte, assim, né, até tecnológico, assim, para o ano que vem, tentar fazer um modelo, né, as discussões mais virtuais, as conversas, as aulas, poderia pensar, assim, um modelo mais por vídeo e fazer presencialmente mais análise de dados. Isso funcionou, sim, relativamente bem, então acho que a gente pode pensar nisso. A gente está pensando também em fazer essa sessão alumna, né? Os alunos desse ano entrarem como monitores no programa do ano que vem, quem sabe a gente consiga algum tipo de fomento para eles também, isso seria bem legal. E, finalmente, convidar também, se tiver algum aluno de pós-graduação ou realizando pós-doutorado que quiser participar como mentor no projeto do ano que vem, vamos precisar de mais mentores, né? Com mais alunos, mais mentores, então as inscrições estão abertas no site, vocês podem se inscrever como colaboradores para participar desse projeto, se vocês acharam legal e acham que podem contribuir. Uma coisa legal foi que eu aprendi muito nesse projeto. É uma coisa você fala, poxa, por que eu me inscreveria numa coisa, vai gastar muito meu tempo? Mas eu aprendi muito, e você aprende muito, e não só no nível aprendi com eles emocional, assim, mas um nível de aprendi mesmo, porque eu tive que procurar os dados e tentar analisar e fazer os códigos de cada um, então, assim, você acaba aprendendo coisas que eu vou usar na minha própria pesquisa, né? Então foi uma coisa, assim, muito legal participar como mentora deles.
Então, para agradecer aqui, para a gente passar para os projetos, para eles poderem apresentar, o professor Giovanni Salum, por ter cabeçado esse projeto, ter coordenado, ter feito ele acontecer e ter incentivado que ele acontecesse virtualmente. Assim, eu estava meio sem esperança. Não, acho que dá para fazer, acho que deu, assim, né? Então, e ao grupo todo, nosso grupo de pesquisa, que participou também, os alunos foram com a gente nas discussões lá do nosso grupo, foi muito legal, todo mundo deu um suporte grande para o projeto, em especial o Natan Grossman, que está aqui, porque ele ajudou a coletar essas bases de dados, a Luísa por ter dado aula e a Paola Laporte, né, e a Tauana Terra também por terem participado, ajudando com os computadores também, todo mundo foi super solícito, e principalmente a vocês, assim, parabéns, vocês vão me matar por eu ter colocado essa foto, mas assim, foi muito bom o tempo que a gente passou junto, esse foi um dos nossos primeiros encontros, então vocês foram muito assíduos, foi um esforço muito grande, ninguém faltou em nenhum dia, olha, foram muitos encontros, muitas mentorias, eles estavam sempre lá e pedindo mais, assim, então eu fico muito feliz mesmo, assim, foi um esforço super recebido de volta, e vocês hoje vão colher, assim, os frutos, sabe, do esforço de vocês ao longo desse ano, então eu estou muito feliz por vocês, e a gente se divertiu, além de fazer essa parte estatística de dados, a gente também se divertiu, então parabéns, pessoal, e vamos ouvir agora de vocês os projetos. Então, eu pensei agora em começar com o projeto do Lázaro, tá? Eu vou passar aqui, eu vou projetar o projeto do Lázaro para ele apresentar, depois vai apresentar a Cauane e depois o Samuel. Então, vamos lá, vou compartilhar de novo a minha tela. Deixa eu dar um... Opa! Beleza, Lázaro, pode começar, por favor. Ok, dá para me ouvir? Ótimo, perfeito. Vamos lá. Bom, me chamo Lázaro Felipe Caetano da Rosa, faço parte do projeto NanoSapiens, aqui, né, com a colaboração da Patrícia. Estudo atualmente na Escola Técnica Estadual Portão, no 3º ano, e o meu trabalho desse ano se refere aos efeitos das doenças crônicas na saúde mental dos indivíduos, tá? Nessa amostra, nessa apresentação, nesse trabalho, nesse projeto, levamos em consideração dois quadros patológicos, que seria os sintomas de depressão e o diagnóstico de hipertensão. Pode passar. Ok. Bom, existe uma relação entre doenças crônicas, como hipertensão e saúde mental, que vão ser as que nós iremos levar em consideração nesse projeto. Primeiro, de acordo com a literatura, a hipertensão é uma doença crônica muito prevalente. Em torno de mais ou menos 35% da população acima de 40 anos é hipertensa, tá? A morbidade por depressão é comum entre os brasileiros. E a depressão aumenta o risco de incidências de hipertensão. Isso de acordo com a literatura, tá? Que é a fonte de onde nós tiramos a parte literária, gramatical, já pesquisada do nosso projeto. Pode passar. Ok. Nosso projeto ele teve 3 objetivos, basicamente. Foi formado por 3 objetivos. O primeiro é esquematizar um projeto científico em volta dos quadros patológicos de depressão e hipertensão. O segundo objetivo foi explorar uma possível relação entre hipertensão e depressão. E o terceiro foi investigar as relações entre depressão, hipertensão e, ainda por cima, cuidados de saúde na população brasileira. Pode passar. Bom, os métodos que utilizamos foi a Pesquisa Nacional de Saúde, o PNS, sendo mais específico de 2013, onde foi levantado os dados de 60 mil brasileiros, onde 12.500 tinham diagnóstico de hipertensão. Claro, não é a maioria, porém é um número muito significativo de hipertensos de acordo com o PNS. Levamos em consideração também alguns sintomas de depressão,
levamos em consideração observações nos cuidados de saúde. Então, se tratando dos cuidados de saúde, se os pacientes faziam exames, iam ao médico ou utilizavam medicações, basicamente antihipertensivos, para ser mais específico, e análise de dados realizadas, como comparação de grupos, teste T e o programa R, que foi onde nós colocamos os dados coletados. Pode ir para o próximo. Ok. Nosso projeto, inicialmente, foi estruturado, imaginado, fundamentado em 3 hipóteses, que foram: pessoas com hipertensão terão mais sintomas de depressão do que pessoas sem hipertensão. Nossa segunda possível hipótese foi um menor cuidado com a saúde em pessoas com hipertensão, no caso, ir ao médico e fazer exames, terá relação com os sintomas de depressão. E nossa terceira hipótese seria que a utilização de medicamentos antihipertensivos, para ser mais específico, para hipertensão, né? Hipertensivos, também terá relação com sintomas de depressão. Pode passar. Ok. Agora, se tratando dos resultados coletados, certo? Nesse primeiro gráfico, a gente apontou o diagnóstico de acordo com aquele resultado, aqueles dados do PNS, onde 12.500 foram diagnosticados com sintomas de depressão. E o restante não. Então, como eu havia dito, não chega nem na metade, porém é um número muito significativo. Pode passar. Na nossa distribuição, de acordo com o gráfico, na distribuição de sintomas de depressão, podemos ver a frequência lá no canto esquerdo, a frequência dos sintomas, e embaixo, na base, os sintomas, o quantitativo de sintomas de depressão. Pode passar. Ok. Nosso primeiro resultado, nós chegamos à conclusão, fazendo um levantamento de dados, que pessoas com hipertensão, em média, possuem mais sintomas de depressão do que pessoas sem hipertensão. Vejamos nosso gráfico, tá? Primeiro, o nosso T deu 32.593 e o nosso P deu 2,2 na menos 16. De forma mais básica, a frequência de sintomas em hipertensos deu 12,9. Se a gente analisar os dois grupos, tá, de hipertensos e de não hipertensos, ambos com sintomas, viu que houve uma prevalência nos sintomas nos hipertensos. Então, enquanto os hipertensos tinham uma prevalência de 12,9 de sintomas, os não hipertensos tinham uma prevalência de 11,5. Então, sim, podemos dizer que, avaliando esses dois grupos, de não hipertensos e hipertensos, o grupo que tem hipertensão teve uma prevalência nos sintomas. Pode passar. Nosso segundo resultado foi que não houve diferença nos sintomas de depressão entre pessoas que vão ao médico e que não vão. Então, pessoas que chegaram ao ponto de realizar uma consulta médica, não houve, no caso, uma diferença entre esses dois grupos, das que vão ou as que não vão ao médico. Porém, as pessoas que realizam exames, elas não têm tanta propensão a ter sintomas de depressão. Então, avaliando os dois grupos, as pessoas que não chegaram ao estágio de realizar um exame de rotina demonstraram mais sintomas de depressão. De acordo com o nosso gráfico, os que faziam exames tinham 12,9 de sintomas, enquanto os que não realizavam exames, tinham 14,4 de exames na sua frequência, certo? Próximo resultado. E último, tá? Perfeito. Nosso último resultado prova que não houve diferença nos sintomas de depressão entre pessoas que tomam medicamentos para hipertensão e as que não tomam. Então, de acordo com o nosso gráfico, 12,9 tomam medicamentos antihipertensivos e 12,8 dos hipertensos não tomam. Então, 12,9 é a frequência dos que tomam e o 12,8 é a frequência dos sintomas dos que não tomam. Obviamente, não teve nenhum resultado significativo para ser colocado. Então, basicamente, não houve diferença nos sintomas dos que tomam antihipertensivos e os que não ingerem. Próximo. Nossa conclusão é que, primeiro, como havia dito, pessoas hipertensas possuem mais sintomas de depressão do que pessoas não hipertensas. Isso conseguimos, comprovar com o nosso gráfico.
Em relação aos cuidados de saúde, tá? Agora se tratando dos cuidados de saúde, pessoas hipertensas que não realizam exames de rotina possuem mais sintomas de depressão. Nossa terceira conclusão foi que, em relação aos cuidados de saúde também, não houve diferença de sintomas dos hipertensos que vão ao médico ou não. Então, tanto os que vão ao médico quanto os que não vão ao médico não demonstraram sintomas de hipertensão muito diferente do outro grupo. E a nossa quarta conclusão foi que não houve diferença alguma entre os pacientes hipertensos que tomam antihipertensivos e os que não tomam em relação aos sintomas de depressão. Porém, entretanto, todavia, não foi possível, nosso projeto não conseguiu determinar o que é fator de risco para quê. A literatura que pesquisamos comprovava que depressão era fator de risco para hipertensão. Porém, nosso projeto não abordou essa pauta, somente os dados. Próximo. Ok. Tivemos alguma discussão em pauta de acordo com a literatura. Então, retirando da pesquisa que nós iniciamos, da nossa literatura inicial, na nossa introdução, alguns trabalhos sugerem que a depressão é um fator de risco para a hipertensão, como havia dito. Porém, né, ao contrário da nossa literatura, os nossos dados não chegaram até tanta especificação assim. Próximo. Outro trabalho que nós pesquisamos em prol da literatura foi o da URGS, né, que foi feito foi uma tese da URGS, que criava uma relação entre depressão, hipertensão e antihipertensivos, ok? E eles chegaram na mesma conclusão que nós, que não encontrou risco aumentado para depressão com o uso de antihipertensivos. Porém, diferente deles, nós tivemos uma limitação, que foi que não dispomos de antihipertensivos que as pessoas tomam. Então, basicamente, nós pegamos o total de antihipertensivos, mas, diferente deles, nós não dividimos em classes de antihipertensivos. Então, nós não conseguimos observar qual classe em si se trazia algum sintoma ou não. Porém, ao todo, não teve prevalência. Ok? Próximo. E chegamos aos nossos agradecimentos, certo? Primeiro, eu gostaria de agradecer a minha orientadora, a Patrícia Badu, que carregou nós com esse belo projeto, né, que trouxe uma grande experiência de projeto científico para nós. Claro, nós tivemos em nossa instituição, muitos de nós já tivemos alguma noção de projeto científico, mas ela realmente nos introduziu na ciência, podemos dizer assim. Ela nos trouxe uma noção pautada, então eu sou muito grato a ela, tá? É a principal pessoa que eu mais agradeço no desenvolvimento desse trabalho. Os profissionais da área da saúde que me favoreceram, né, me introduziram nessa área, que iniciaram essa paixão pela qual eu tenho com a área da saúde, que é o Dr. Pedro Schmidt, que possivelmente está assistindo, né, que é minha referência de cardiologista. As farmacêuticas Fábio Larreia, Fernanda Salazar e Joyce Kautz, que são as farmacêuticas que têm mais convivência comigo na minha área de trabalho e que me mostram o correto e o que não deve ser feito num local de área de saúde, até porque é uma área com extrema importância e que deve-se ter extrema cautela. Os meus professores da minha instituição, da ETEP, e meus pais e meus familiares, que são os meus avós, meus pais, meus tios aqui presentes, principalmente meus avós, ok? Que são as pessoas que mais me apoiaram e mais me deram paixão para seguir essa área, que é a área da pesquisa fundamentada na saúde. Agradeço a presença de todos, agradeço por todos poderem me ouvir, pela atenção de todos, e foi esse o meu projeto. Parabéns, Lázaro, obrigada. E beleza, então agora vamos para o próximo projeto da Cauane Marques. Eu vou projetar aqui o projeto dela um segundo. Então, ok, pode começar, por favor, Cauane. Oi, o meu nome é Cauane Bauerman, eu estudo na Escola Neris Amaral, eu tenho 15 anos e o meu projeto é sobre o impacto do conteúdo de
mídias digitais sobre a saúde mental. Pode passar. A relação entre saúde mental e uso de mídias. Existe uma associação entre tempo em telas digitais e saúde mental. A relação entre transtornos comportamentais externalizantes é menos compreendida. Problemas internalizantes são problemas que mexem mais com o nosso emocional, como depressão e ansiedade. Problemas externalizantes normalmente nos deixam mais agitados e mais dispersos, como TDAH e transtorno de conduta. Os nossos objetivos foram investigar a relação entre saúde mental e sintomas internalizantes e internalizantes, e o uso de telas digitais, como computador, videogame e televisão, em crianças e adolescentes. Pode passar. As hipóteses, quando nós começamos as pesquisas, foi que haveria uma associação entre problemas gerais de saúde mental e uso de telas, e que ambos os problemas internalizantes e externalizantes estariam associados ao uso de telas, e que os sintomas de problemas externalizantes seriam mais associados ao uso de telas do que os problemas internalizantes. Pode passar. Os métodos que nós usamos para a pesquisa foi a coorte de alto risco para transtornos mentais. 2.500 crianças participaram ao longo de 3 anos. A pergunta que nós fizemos foi quantas horas por dia crianças passam em frente à televisão, usando o computador e jogando videogame. Sintomas de psicopatologia, e nós usamos a análise de correlação e comparação de grupos no programa R. Pode passar. Aqui nós temos 2 histogramas que no eixo Y eles mostram a quantidade de pessoas e no eixo X eles mostram a quantidade de horas que elas passaram na internet, no computador. O primeiro histograma é da primeira vez que falaram com as crianças e os adolescentes, e o segundo histograma é da segunda vez que falaram com eles. Nós podemos ver no primeiro histograma que as pessoas ficavam mais tempo em telas até 4 horas, e no segundo até 5, mas mesmo depois das 5 horas ainda tem bastante gente que ficava nas telas. Pode passar. O resultado que nós chegamos é que o tempo de tela aumentou ao longo dos anos, cerca de 30 minutos em média por dia. Essas pessoas começaram a usar mais telas. Pode passar. Aqui nós observamos que houve uma associação positiva, porém fraca, entre psicopatologia geral e tempo de tela. Nesse gráfico, a gente pode ver que no eixo Y tem a psicopatologia geral e no eixo X nós temos o tempo de tela. Cada um desses pontinhos é uma criança que respondeu os questionários, e no gráfico as telas explicam somente 1% da variância dos sintomas, então apenas 1% desse gráfico explica o tempo de tela. Pode passar? Houve uma associação entre sintomas internalizantes, que lidam mais com o nosso emocional, e tempo de tela, porém fraca. Aqui nós também podemos ver que no eixo Y tem os sintomas internalizantes e no eixo X tem o tempo de tela. Também aqui cada uma dessas bolinhas são uma criança, e aqui só 0,4% explica o tempo de tela. Pode passar. Não houve associação entre tempo de tela e sintomas externalizantes, então aqui não houve associação praticamente nenhuma, e a gente não pode dizer que pessoas com sintomas externalizantes, eles ficam ou não ficam mais tempo em telas. Pode passar. As nossas conclusões é que a gente não pode dizer se uma pessoa tem problema externalizante ou internalizante, se ela fica ou não fica mais tempo em tela. Nós não podemos falar sobre causalidade, sobre o que gera isso. A gente não pode falar porque nós não sabemos o que gera isso. E sim, teve um aumento
entre o uso de telas ao longo dos anos pelas crianças e adolescentes. Pode passar. Nós observamos 2 trabalhos. Um deles foi um trabalho que estudou 344 mil adolescentes e viu que também só 0,4% explica o bem-estar com o tempo de tela. Então, também viu que não é muito relevante o tanto que tu fica nas telas e o teu bem-estar. Pode passar. A gente observou outro trabalho que encontrou causalidade inversa. As pessoas com problemas de saúde mental utilizavam mais telas. Pode passar. As discussões pensar no que pode ter sido o impacto, que pode ter feito com que essas crianças e adolescentes usassem mais telas ao longo dos anos. A gente tem uma limitação que a gente não sabe o que elas estavam usando nas telas, a gente não sabe para que elas estavam usando e o que elas estavam pesquisando nas telas. E elas poderiam estar usando as telas por culpa do crescimento delas, por terem que começar a trabalhar, estudar e terem que usar mais telas para isso, ou também pela evolução da internet, que hoje em dia nós usamos muito mais telas. Pode passar. Os agradecimentos. Eu queria agradecer aos professores, a Sra. Patrícia, por ter sendo nossa mentora em todo esse projeto que foi incrível. Eu queria agradecer a minha família também. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Paty. Muito obrigada ao projeto. Foi incrível o que a gente passou aqui, o que a gente aprendeu. Foram coisas muito legais que talvez a gente nunca fosse aprender na nossa vida inteira. Parabéns, Cauane. Foi ótimo. Então tá, vamos agora então para a última apresentação do Samuel, e daí a gente abre para discussão com a professora Maria Cláudia e o professor Giovanni. Eu vou projetar aqui. E aí, pessoal? Eu sou Samuel Hoffman, tenho 16 anos, estudo no MF Ana Iris do Amaral, e o meu projeto é sobre o comportamento alimentar e a sua relação com a saúde mental. Próximo. A gente viu que parece existir uma relação entre alimentação e saúde mental. As pessoas com depressão apresentam um risco aumentado para ganho de peso. Existem relações entre sintomas de depressão e comportamento alimentar. Possivelmente através do comer emocional, que seria tipo a pessoa se sente triste, ela desconta na comida, sabe? Esse tipo de coisa. Ela fica mais nervosa, come mais. Também existe relações entre sedentarismo e sintomas de depressão, segundo a revisão Tate-Chine de 2010. Próximo. Nosso objetivo foi investigar as relações entre o comportamento alimentar, exercício físico e sintomas de depressão na população brasileira. Próximo. As nossas hipóteses eram que pessoas com mais sintomas de depressão vão se alimentar de forma pior, pular refeições, comer mais doces e não comem muitas frutas, legumes e proteínas. E a nossa segunda hipótese era que pessoas com mais sintomas de depressão fazem menos exercício físico, por conta dos sintomas mesmo da depressão, que é o desânimo e a falta de ânimo para fazer as coisas. Próximo. Os métodos que nós usamos foi a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, de 2013, que analisou cerca de 60 mil brasileiros com sintomas de depressão. Analisaram a alimentação, quantas vezes por semana pulam refeições, comem verduras, frutas e legumes, comem carne, peixe, frango, comem doces, se faziam exercício físico, quantas vezes por semana fazem exercício físico, fizeram exercício físico nos últimos 3 meses. Os testes estatísticos realizados foram o teste T de comparação de grupos, correlação de Spearman e o programa R para analisar os dados e os códigos. Próximo. Os resultados que nós obtivemos foram que o comportamento alimentar da população brasileira parece adequado para os padrões de saúde, porém as pessoas são muito sedentárias.
só ficam em casa, deitado. Próximo. Quantos dias na semana comem doces? Aqui nós temos esse gráfico que mostra que poucas pessoas comem doces. As pessoas geralmente preferem não comer, ou comem 1, 2, 3 vezes por semana. Próximo. Quantos dias da semana come legumes, salada e frutas? Aqui já está mais distribuído. Tipo, tem uma galerinha que não come nunca, mas é bem menor. E o resto come umas 2, 3 vezes por semana. Está mais concentrado entre o 3 e 4. Está bem distribuído. Próximo. Em quantos dias na semana pulam refeições? Aqui é como a gente viu, a gente tem mesmo esse tradição brasileira, né? Que a comida é muito importante. Então, pouquíssimas pessoas pulam refeições. Está tudo concentrado no 0. Próximo. Quantos dias da semana comem carne, frango, peixe? Aqui podemos ver que também está no saudável, né? Que é o saudável, a comer de vez em quando, umas 2 a 3 vezes por semana. Próximo. Em quantos dias da semana pratica o exercício físico? Aqui são as pessoas que fazem, né? Também está bem distribuído o histograma, né? Uma galera fica entre 1 e 2 dias e tem um pouco que fica em 6 e 7 dias por semana. Próximo histograma. Praticou exercício físico nos últimos 3 meses? É aqui onde entra o sedentarismo, né? O gráfico 1 aponta as pessoas que fazem exercício físico e o 2 são as pessoas que não fazem. E como vocês podem ver, as pessoas que não fazem nenhuma atividade física é mais do dobro das pessoas que fazem, ou seja, a população é muito sedentária. Próximo. Aqui, esse histograma mostra os sintomas de depressão, né? Quanto mais para a direita, mais sintomas e menos pessoas. Tá tudo concentrado em poucos sintomas, já que a depressão é uma doença que atinge cerca de 5% da população brasileira, então a gente nem esperava que fosse muito. Então tá ok, né? Próximo. Resultados. Os sintomas de depressão foram positivamente associados com pular refeições, porém isso explica menos de 1%. E também comer doces, mas também foi inferior a 1%. Próximo. Os sintomas de depressão foram negativamente associados com comer frutas, verduras e legumes, né, que explicou 1,6%. Comer frango, carne ou peixe, que também pode ser indicativo de realizar uma refeição, explicou um pouco mais, né, 2,5%. Próximo. Aqui temos esse histograma que mostra as relações, certo? Quanto mais avermelhado, mais relação tem, mais ligado tá, e quanto mais azul, mais anticorrelacionado está, e o branco é o neutro. Podemos ver que há relação, sim, que está mais rosado o gráfico, porém, como é rosado, é fraca, não é muito forte a associação. Próximo. Não houve associação entre exercício físico semanal e sintomas de depressão. Foi muito baixo, 0,6%. Porém, as pessoas completamente sedentárias que não realizaram exercício físico nos últimos 3 meses possuem mais sintomas de depressão, né? E não praticar exercício físico aumenta em 0,5 na média dos sintomas. Próximo. Contudo, eu concluo que existe associação entre sintomas de depressão e alguns comportamentos alimentares, mas ela é muito baixa. E as pessoas sedentárias tiveram mais sintomas de depressão. Próximo. Discussão, o dado teve limitações. Pessoas podem enviesar a resposta em relação à alimentação e estudos com diários alimentares podem ser interessantes da gente analisar. Tipo, a pessoa vai comer alguma coisa, ela já escreve que ela vai comer, para não ocorrer algum engano, porque a gente nem sempre se lembra de tudo, né? Eles não mediram adequadamente a quantidade diária, o consumo único de doces, o pensamento tudo ou nada. Tipo, eu fico 5 dias sem comer doce, mas quando eu como, é 3 caixas de bombom numa tacada só. E também é importante a gente ressaltar que a associação não é causalidade. Tipo, tem uma certa ligação, mas não é necessariamente aquilo, certo? Próximo. Esse daqui é um estudo que a gente achou interessante, que teve uma funcionalidade parecida com o nosso, certo? O estudo longitudinal, com 26 mil pessoas, encontrou que sintomas de depressão levam ao consumo de açúcar, e não ao contrário, porém foi efeito frágil também. Já que a alimentação não implica tanto no emocional quanto a gente pensava, implica mais no físico mesmo, tipo, ser saudável e tal.
foram utilizados outros questionários para alimentação e para depressão diferentes dos nossos nesse projeto. Talvez seja por isso também que eles conseguiram um efeito diferente. E foi isso, obrigado pela atenção de todos. Tchau. Parabéns, Samuel. Foi também ótimo, vocês estão todos de parabéns, estou muito feliz de ver a apresentação, e daí agora, então, eu vou passar a palavra para o professor Giovanni e a professora Maria Cláudia. Não sei quem prefere falar agora, talvez o professor Giovanni possa fazer um comentário e chamar a professora Maria Cláudia para a gente continuar a discussão. Isso aí, então, obrigado, Patrícia. Eu estou super feliz aqui hoje, né? Eu vi a prévia na semana passada da apresentação do Lázaro, da Cauane e do Samuel, né? Mas eu queria dizer, antes de passar a palavra para a Maria Cláudia, eu queria mais uma vez parabenizar vocês 4, né? Então, Lázaro, Cauane, Samuel e Patrícia, por aceitarem topar essa empreitada ao longo desse ano, né? Eu acho que no desenvolvimento de um pesquisador, né? Eu acho que eu fico emocionado que é bem simbólico para mim também, né? Que hoje sou pesquisador. A primeira vez que eu apresentei alguma coisa na vida foi aqui na Semana Científica do Hospital de Clínicas, né? Muito tempo atrás. É um evento super tradicional do hospital, né? Então, super importante do hospital, né? Onde se celebra de alguma forma o pensamento crítico, né? De como é que se produz conhecimento, de como é que se integra esse conhecimento com o que a gente tem de conhecimento já produzido, né? E eu acho que vocês fizeram isso super bem, assim, né? Então, é impressionante, na verdade, né? Que estando no ensino médio, né? Vocês 3, junto com a Patrícia, né? Formularam uma pergunta de pesquisa, né? Aprenderam a formular uma pergunta de pesquisa, acharam uma base de dados, né? Que agora é uma outra habilidade que a gente tem que desenvolver, né? Acharam uma base de dados para poder responder essa pergunta de pesquisa, aprenderam a poder relacionar essas variáveis, né? Umas com as outras e entender como é que se testa estatisticamente uma associação, né? Então também se iniciaram aí nesse mundo da estatística, né? Além disso, tem toda uma parte muito legal do pensamento de vocês, que foi como vocês entenderam que a associação não é causalidade, né? Que isso não quer dizer que uma coisa causa outra coisa, que essas coisas estão indo juntas. Acho que na apresentação do Samuel ficou bem claro também o conceito, e da Cauane também, do Lázaro, de tamanho de efeito, né? Uma coisa associada à outra, mas não quer dizer que ela é tão importante, né? Então, essa diferença entre o R² lá e o valor P, por exemplo, que é uma coisa bastante discutida na literatura de uma forma geral, né? E hoje vocês estão, acho que, completando a última etapa, né? Da formação de um cientista, que é da iniciação de um cientista, né? A formação de um cientista leva uns 10 anos, possivelmente mais, mas assim, da iniciação de um cientista, que é comunicar os seus achados de pesquisa para uma audiência, né? E vocês fizeram isso de forma brilhante, os slides super bem feitos, né? Ali interpretando os eixos dos gráficos, das coisas que vocês acharam, né? Super bem interpretado, né? Relacionando com a literatura, entendeu? Eu achei isso, o outro estudo achou aquilo, né? Por que será que eu achei isso, o outro estudo achou aquilo? Então, assim, da iniciação do desenvolvimento de um cientista, que é ter uma pergunta, achar um dado para responder aquela pergunta, comunicar aquela pergunta, vocês acho que hoje completaram, né, esse ciclo de iniciação científica no ensino médio. Então, é muito legal, né? Eu estou super feliz aqui como observador desse processo. Estou super feliz pela Patrícia também, né, de ter desenvolvido esse projeto ao longo desse ano com vocês, né? Eu acho que vocês saem na frente de uma série de coisas. Aprender o pensamento científico é extremamente importante, não é só para entender o que acontece aqui ou ali, é para poder entender o mundo. A ciência é uma forma de poder ter informação para entender o mundo, né? Essa semana que vocês estão participando celebra isso, né? E acho que esse projeto também celebra isso de um jeito muito legal. Então, eu queria
passar a palavra para a Maria Cláudia. A Maria Cláudia está na Secretaria de Educação do município, né? Ela faz a coordenação pedagógica, né? Participa da coordenação pedagógica e é uma grande parceira da universidade ao longo desses anos, né? Ela que nos apoiou a desenvolver e levar esse projeto adiante. Então, eu também queria ouvir um pouquinho dela, como é que ela enxergou o projeto, o que ela acha de possibilidades, e depois ouvir um pouquinho de vocês também, ideias para a gente pensar para o ano que vem, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar, né? Então, além de celebrar esse momento tão legal desse projeto para vocês, né? É também a gente pensar no futuro, né? A ciência também faz isso, né? A gente acha uma coisa, está sempre perguntando qual é a próxima pergunta, como é que a gente vai melhorar aquilo que a gente tem, né? Então, é isso. Então, Maria Cláudia. Então, Giovanni, nossa, quero super agradecer a oportunidade de estar assistindo a apresentação do Lázaro, do Samuel, da Cauane, coordenado pela Patrícia. Quero dar os parabéns a todos vocês, a você, Giovanni, em especial a Patrícia, ao Lázaro, ao Samuel e a Cauane, por terem feito todo esse trabalho, ter levado adiante uma ideia que é super importante, que precisa estar vinculada à formação, né, educacional das escolas como um todo, né? Eu estou impactada pelo modo como vocês organizaram o trabalho e eu vejo, né, apesar da distância, a gente conseguiu sentir aquele friozinho na barriga na apresentação de vocês, né? No modo como a gente vai, porque não é só fazer a pesquisa, mas é também fechar esse ciclo apresentando a pesquisa, né, publicamente. E fez me lembrar do tempo como eu comecei a fazer isso e como é bom, porque aqui é um caminho sem volta. Você começa e não para mais, porque você gosta de fazer pesquisa, você acaba, né, ganhando aqui uma vontade muito grande de entender, e para mim essa é a grande questão do ganho desse trabalho que vocês desenvolveram com os alunos, né? Que é aprender a entender o mundo, né? Produzir conhecimento, fazer ciência, entender como é que o mundo funciona, né? Como é que a vida em sociedade funciona, como é que as coisas interrelacionam-se e como é que uma coisa provoca a outra, como é que a gente pode entender o que acontece ao nosso redor no dia a dia. Eu observei na fala dos estudantes coisas que eu entendo como, né, pedagoga, que são fundamentais para uma formação escolar e acadêmica, né, no mundo de hoje. Uma mudança de conteúdo, uma mudança de termos, né, termos mais técnicos, né, eles usaram termos mais técnicos nas suas apresentações, uma capacidade de análise maior, mais elaborada, que vai num crescente, uma linguagem mais elaborada, né, junto com os termos mais técnicos. Eu também observei a forma de apresentar, a dimensão de fazer uma apresentação apoiado num PowerPoint, né, e esse desenvolvimento de flexibilidade de pensamento, né, um pensar mais elaborado, isso também eu achei muito bom e muito impactante, né, e essa é uma aprendizagem que vale para a vida toda dos estudantes, né, porque vocês começaram, esse foi um início, o pontapé inicial foi dado por vocês, Giovanni e Patrícia, que fizeram esse convite a esses jovens, né? Que pena que não tem mais gente, porque eu acho que a gente precisa agora expandir isso, né? Para que outros tenham essa oportunidade e para que outros enxerguem esta possibilidade de se tornarem pesquisadores, né? E que a escola possa, na medida em que os estudantes, né, estão participando desse movimento, levar para dentro da escola esse pensamento mais científico de produção de conhecimento, né? Aprendendo a fazer análise e análise de contexto. Porque aqui não é só a análise do objeto de pesquisa de vocês, mas esse desenvolvimento mental que vocês fizeram, ele vai servir para outras possibilidades na vida de vocês. Então, isso que vocês usaram, esse recurso intelectual de pensar em cima do projeto desenvolvido, levantar hipóteses, buscar na literatura, né, buscar no banco de dados, tentar entender como funciona, ele vai desenvolver, vai servir para que vocês também, tendo esse esquema, né, de pensamento, possam usar para outros momentos da vida de vocês, para outros problemas que são do cotidiano da vida de vocês. Então, que bom, parabéns, é show, devem continuar, impactem os colegas de vocês, contando para eles na escola, façam uma apresentação na escola,
por que não? Vamos chamar os colegas na escola, vamos fazer virtualmente uma conversa e apresentem os projetos de vocês. Nós temos 2 alunos da mesma escola, Dona Inês do Amaral, que é uma escola municipal que está vinculada à minha coordenação. Então, chamem os colegas e, quem sabe, organizamos para o município inteiro um outro momento, né? Não só dentro da Anaíris, mas para as demais escolas. A gente vai fazendo isso, tornando isso um crescente, né? É como jogar uma pedra num lago. Ele vai aumentando, e quando a gente vê, a gente tem esse pensamento difundido em muitas escolas. Então, de parabéns, olha, amei, adorei, sigam em frente, não desistam da pesquisa. Giovanni, leva adiante, Patrícia, levem adiante esse grupo e vamos ampliar isso para o próximo ano. Muito obrigada. Então, super obrigado, Maria Cláudia. Não sei se vocês têm alguma fala final, Patrícia, Cauane, Lázaro, Samuel. Passou a ansiedade, Samuel, então? Não sei, nessa plataforma é melhor de apresentar do que na outra. Não sei, Então tá bom. conteúdo. Então tá. Tens algum comentário final, Patrícia? Vou deixar para os alunos, talvez cada um pudesse falar um comentário e daí... Começando por ti, Lázaro. Bom, eu já falo pouco, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de agradecer primeiro, esqueci de botar nos meus agradecimentos, tá? Mas é fundamental, obviamente, tu, Giovanni, porque tu auxiliou muito a Paty na estruturação desse projeto, então a gente te agradece muito pelo teu olhar mais crítico com nós, porque eu acho que isso fez realmente uma grande diferença na hora de colocar, analisar os dados, focar na literatura, tudo isso, claro, tudo isso foi a parte que passou para nós, eu não vou tirar o mérito dela, mas a tua crítica foi fundamental para a gente aperfeiçoar o que ela tinha passado para nós. Então, agradeço muito a ti, ao Natan, porque muitos dos dados que eu peguei do PNS, né, foi graças ao Natan. O Natan passou para nós, divulgou alguns desses dados para nós, para a gente colocar no programa R, e fazer o levantamento. Então, obrigado a vocês, tá? Vocês não tiveram participação direta, mas muitos conteúdos vocês passaram para nós, o Natan passou, e a tua crítica foi fundamental. Então, aos meus colegas também, tá? Porque com o aprendizado deles, eu acabei aprendendo muito também. Legal, Lázaro. Cauane? Eu não tenho muito para falar, eu só queria dizer que foi um projeto incrível, foi muito legal participar disso, foi uma experiência muito nova, uma experiência que talvez eu nunca passasse, e agradecer a vocês por terem proporcionado isso pra gente. Eu tenho certeza que tem muitas outras pessoas que também queriam participar desse projeto, mas não souberam dele, ou souberam tarde demais, ou infelizmente não conseguiram, então eu fico muito feliz da gente ter conseguido participar. E agradecer aos meus colegas que fizeram esse projeto ser também muito divertido. Nas nossas reuniões, elas não eram chatas, elas não eram maçantes, elas eram reuniões legais e leves. A professora Paty também deixava elas mais leves e não tão pesadas. Então, eu sou uma pessoa de 15 anos e eu consegui entender coisas muito difíceis de se entender normalmente. São coisas bem técnicas que a gente consegue entender. Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigada. Samuel? Eu não tenho nada para dizer. Eu não citei os agradecimentos porque eu tava com medo do tempo e eu sofri uma parada cardíaca, assim, de repente. Vai que acontece, né? Não sei. Então, obrigado, tá? Pelos conhecimentos. Eu não sou muito bom em agradecimentos. Obrigado. É nóis. Muito legal, pessoal. Então, tens alguma coisa para falar no final, Patrícia? Não? Acho que é isso, acho que a pessoa já falou, eu já falei bastante também, só para dizer que as inscrições estão abertas, acho que a gente vai deixar em fluxo contínuo no site, então, tanto para alunos quanto para colaboradores, quem quiser ser mentor do ano que vem, pode se cadastrar no site, a gente vai entrar em contato quando o projeto for acontecer de novo, então divulguem, para a gente, realmente, eu acho que a ideia é ampliar, e para ampliar a despesa de mais gente, né, chegar nas pessoas. Obrigada. Tá. Muito legal, pessoal. Eu queria, então, encerrar essa sessão. A gente vai encerrar um pouquinho antes do tempo, que é muito bom para os cientistas, né? E eu queria pedir, então, uma salva de palmas para todos nós aqui, virtual, para os nossos 3 formandos aqui, Lázaro, Cauane e Samuel. Tá? Parabéns, pessoal. Muito legal. Muito bem.
Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, Patrícia. Valeu, Maria Cláudia. Valeu, Lázaro, Cauane, Samuel. Obrigado, Semana Científica do Hospital de Clínicas.